Queridos, quem trouxe a sua Bíblia, o seu smartphone, abra comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 44. Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 44. Só para avisá-los que está tendo uma tenda aqui fora da igreja, que logo após o culto você não pode sair para a tua casa. Você tem que sair lá na tenda, conhecer o que a igreja está oferecendo, uma festividade. E cada tenda está sendo oferecido algo muito especial. Você passa ali, eu já senti um cheirinho de pastel, de espetinho. Tem coisa boa ali, gente. Tem roupa, tem tudo de bom ali. Então você vai sair do culto, vai correr ali para o fundo, vai conhecer, para quem não conhece ainda, a nossa nova estrutura que está sendo já quase para os términos dela, em nome de Jesus. Vamos orar para que mais rápido possível termine, né, o anexo da igreja, e você vai poder abençoar e ser abençoado. Marcos capítulo 1, versículo 40. E vindo ele, um leproso suplicava, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e o tocou, e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo despediu, dizendo-lhe: olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote. E oferece pela purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Queridos, esse texto é um texto muito lindo. Ele foi repetido nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A cura de um leproso. No livro de Mateus, ele é mencionado pela primeira vez uma cura detalhada, uma cura esmiuçada por Jesus. Quando ele saiu descendo do Sermão da Montanha, um leproso veio ao seu encontro e o adorou. O interessante é que a lepra, ela tinha uma característica diferente das outras doenças. A lepra, num contexto histórico, no contexto de Israel, ela era atribuída ao pecado, a uma falha, a um castigo de Deus ao pecador. Isso fica bem claro. Eu quero ler dois textos. Você não precisa ler comigo, mas eu vou ler dois textos que vai falar de dois casos de lepra. Em Números 12 e a 2 Reis, capítulo 16. Dois casos de lepra, onde a pessoa ficou leprosa, depois de ser punida pelo Senhor. Mostrando que realmente essa cultura, que a lepra, ela estava atrelada ao pecado. Estou dando uma introdução para nós entendermos um pouco mais o que Deus quer de mim e de você nessa noite. Números 12, versículo 1, vai contar o texto onde Miriam e Arão, os dois irmãos mais velhos de Moisés, eles se rebelaram contra Moisés. Moisés, ele liberou uma lei onde não poderia se casar com pessoas de outros povos. Moisés era o irmão mais novo, mas era o líder, o libertador, era aquele que Deus levantou para tirar o povo do Egito. E diz a palavra que Moisés, ele deixou uma lei que não poderia se casar com pessoas de outros povos, mas ele vai e casa com uma mulher cuxita, uma mulher da Etiópia. Moisés quebra um próprio princípio que Deus tinha usado ele para entregar. E aqui em Números 12, versículo 1 diz assim: falaram Miriam, a sua irmã mais velha, e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Versículo 9, perdão, querido. A ira do Senhor se acendeu contra ele e se retirou-se. E a nuvem afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava toda leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, pois saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E respondeu o Senhor a Moisés:
Se o pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja ela detida 7 dias fora do arraial, depois recolhida. Assim Miriam ficou detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Aqui interessante é que Miriam tinha se levantado contra Moisés, e Deus ainda protegeu Moisés pelo princípio de autoridade. A palavra fala que a nuvem desceu no meio daquela causa, a glória de Deus desceu ali no tabernáculo, e quando Deus julgou, a palavra fala que Deus, ele liberou a sua ira. E Miriam, a irmã mais velha de Moisés, que tinha falado contra o próprio irmão, diz a palavra do Senhor que instantaneamente metade da sua carne tinha sido consumida. Então, e ela ficou branca como a neve. Então metade da carne, não fala metade da pele. Quer dizer, ela ficou sem pele nenhuma, a pele toda foi arrancada dela pela lepra. Metade da carne foi tirada dela, diz aqui as escrituras. E quando Moisés estava orando pela cura, Deus falou assim: eu vou responder a tua oração, Moisés, mas eu vou deixá-la 7 dias fora do acampamento, como sinal que ela afrontou não a tua autoridade, mas a minha autoridade. Ok, queridos? Então nós vemos que uma lepra que teve 7 dias de duração, uma lepra severa, mas que foi um castigo de uma transgressão. 2 Crônicas, versículo 26. 2 Crônicas 26, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. 2 Crônicas 26, 16 a 21. Vai falar da história de um rei, de um bom rei até então. De um rei que tinha prosperado do reinado de Judá, da linhagem de Davi, o rei Uzias. E aqui a palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 26, 16. Mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E resistiram o rei Uzias e lhe disseram: a ti, ó rei Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas só a nós, os sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Mas nem isso será para a tua honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Queridos, outro dentro da Bíblia que ficou registrado que quando ele quis fazer algo que não competia a ele, ele quis assumir uma função que não era dele. Diz a palavra que ele prosperou, ele foi um bom rei, fez tudo certo. E quando ele estava no pleno reinado, no momento de paz do seu reinado, ele exaltou o seu coração. Sabe, tem pessoas que não podem ser abençoadas, gente. Tem gente que quando cresce, quando prospera. Eu já tive pessoas, sabe, nesse tempo pastoral, que quando elas prosperaram muito, a primeira coisa que elas fizeram foram deixar a igreja, deixar o ciclo de amizade, fazer outros. Já tive vários exemplos assim. Eu falo: meu Deus, o irmão não pode prosperar. Daí o irmão teve de novo um declínio, daí ficou firme com Jesus. Eu falo: meu Deus, tem gente que a gente tem que orar: Deus, faça a tua vontade. Porque se a pessoa prospera, se a pessoa é abençoada, muitas vezes, em vez dela dar glórias ao nome do Senhor, ela se exalta e começa a fazer o que não foi chamada para fazer. Aqui, quando o rei Uzias, ele quebrou o princípio e ele se indignou contra os sacerdotes que estavam ali, falando para ele: ó rei, não compete para você, não faça o que não é para você fazer. Meu irmão, escuta aqui, não faça o que não é para você fazer. Não faça o que não é para você fazer. Diz a palavra que a ira do Senhor veio e o rei Uzias ficou leproso.
E ele morreu leproso numa casa separada até o último dia da sua vida. Já o seu filho, já em vida, já reinou em seu lugar, porque o rei não podia mais reinar. Então nós vemos que essas duas menções, elas deixam bem claro dentro do contexto histórico e o contexto de Israel, que a lepra estava associada ao pecado, à falha humana. Tem um texto de Jesus, que está nas Escrituras, Deuteronômio 24, 9 e 10, onde diz a palavra do Senhor que Deus mandou lembrar do castigo de Miriam. Deus mandou lembrar o porquê Miriam ficou leprosa. E diz assim, Deuteronômio 24, 9 e 10: guarda-te da lepra, da praga da lepra, e tem diligentemente cuidado de fazer tudo segundo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, tenha o cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saía do Egito. Deus não só puniu com lepra, mas Deus deixou escrito no Torá: lembra-te do que eu fiz com Miriam. Lembra-te da praga da lepra no caminho do Egito. E por que a lepra veio no caminho do Egito? Queridos, então nós vemos que Deus ele fez ainda esse momento para acentuar isso dentro da cultura. Então esse leproso, ele tinha uma condição. Ele tinha uma condição onde ele sabia que o contexto cultural atribuía ao pecado, ao erro e à falha. Mas eu quero falar de outra coisa interessante. Tem duas menções de cura da lepra na velha aliança. Miriam, que foi curada com a oração de Moisés. Amém, queridos? E tem uma outra cura de um leproso. 2 Reis capítulo 5. Mas não era um leproso do povo de Israel, um leproso sírio. Fala que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ficou leproso. Aí disseram que lá em Samaria tinha um profeta, e ele foi até o profeta chamado Eliseu. Eliseu nem o recebeu, mas disse para ele, mandou o servo dizer para Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. Naamã relutou um pouco, depois foi, mergulhou 7 vezes e ficou purificado. O que eu quero dizer é que foi deixada uma lei. Foi deixada uma lei que o sacerdote, ele tinha que examinar quem era leproso e colocar num local separado. Ele examinava todos os leprosos e colocava num local separado. Se algum leproso algum dia fosse curado, ele tinha que voltar ao sacerdote para ser examinado de novo. Queridos, ele teve 2 curas de lepra. Uma cura por Moisés e uma cura por Eliseu. E eu quero, mencionar que essa cura da lepra, ela tinha uma mensagem que estava embutida nela. Tanto que a palavra que Deus deu na Torá: quando for curado, apresenta-te ao sacerdote. Vai e testemunha ao sacerdote. Depois faça uma oferta de purificação. O sacerdote na época era como um líder da cidade. E ele tinha que saber do testemunho da cura da lepra. Mas o interessante é que depois que foi estabelecida a lei da oferta e do testemunho, ninguém mais foi curado. Miriam foi curada antes de ter essa lei. Quando Deus deu essa lei, ninguém mais do povo de Israel foi curado, a não ser um gentil Ciro. Então o que acontece? Tinha um sacerdote para receber o testemunho, mas ninguém mais de Israel foi lá dar testemunho. Mas quem era Moisés? Moisés, no final da vida dele, ele falou: Deus vai levantar um profeta maior do que eu. Deus vai levantar um profeta no meio dos seus irmãos maior do que eu. E havia uma expectativa messiânica que o Messias seria um profeta na envergadura de Moisés e maior que Moisés. Deuteronômio 18, 18. Havia uma expectativa também que antes do grande e glorioso dia do Senhor, Malaquias 4, 5, Elias viria. O espírito de Elias, a unção de Elias estaria no reinado dos últimos tempos, no reinado do Messias. Malaquias 4, versículo 5. Como quem curou a lepra foi o Eliseu, que estava com o manto de Elias.
Dentro dessa verdade havia, no contexto de Jesus, presta atenção, queridos, onde eu quero chegar. No contexto de Jesus, todos os sacerdotes esperavam que um profeta maior que Moisés curaria a lepra. Que alguém que estaria debaixo da unção de Elias nos últimos dias curaria a lepra. Um sinal messiânico seria a cura de uma lepra. Por isso que a lei era: você vai dar testemunho ao líder, vai dar testemunho ao sacerdote. Ninguém nunca deu esse testemunho até a chegada de Jesus. Jesus chega e ele cura o sacerdote e fala: vai agora, chegou a hora. Apresenta ao sacerdote. O que nunca aconteceu, aconteceu agora. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: o sinal, um dos sinais messiânicos acabou de acontecer. Vai e conta para o sacerdote, para ele saber que o Messias está aqui. E amados, ele foi lá e contou ao sacerdote. Mesmo assim, não entenderam a mensagem do Messias. Jesus, ele chega e está indo para Samaria, diz a palavra do Senhor, em Lucas 17, 11, 14, que 10 leprosos saíram do leprosário, chegaram para Jesus e começaram a dizer: filho de Davi, você chegou, me cura. E Jesus falou assim: vai e apresenta-te ao sacerdote. O sacerdote sabia quem era leproso, porque ele primeiro examinava e colocava no leprosário. Não podia ter contato com ninguém. Tinha que ficar com uma roupa toda maltrapilha, cobria o rosto do beiço para cima, só tinha o olho aberto. Se alguém passasse perto, de longe o leproso tinha que gritar: eu sou imundo, eu sou imundo. Mas aqui Jesus, ele chega, já que não ouviram a mensagem, Jesus vai e cura 10 leprosos. Agora leva a mensagem ao sacerdote. O que eu quero falar, queridos? Deus, ele tem feito muitas coisas nesses dias. E Deus falou para mim: filho, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja, eu tenho uma mensagem. Que chegou o tempo de uma nova estação, chegou um tempo onde eu vou derramar do meu espírito. Deus, ele vai começar algo novo, algo poderoso. E Deus está querendo nos chacoalhar. Aquele sinal que Jesus estava fazendo, ele estava querendo trazer uma mensagem. Eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Ele falou: eu quero trazer uma mensagem. Eu quero falar com a minha igreja. Eu quero chacoalhar a minha igreja. Eu quero acordar a minha igreja. Eu mesmo, sabe, como eu falo, cada vez que Deus faz um milagre, nem eu fico maravilhado, porque a gente age por fé e muitas vezes não está nem crendo direito, e Deus faz. Mas Ele tem feito e tem derramado um carinho especial por você, nesse lugar, porque Ele tem uma mensagem especial. Ele tem um chacoalhar para essa geração. Chegou o tempo. Está começando um novo tempo. Está começando uma nova estação. Está começando algo que vai, como efeito dominó, começar a se espalhar, incendiar. Deus está começando um tempo onde restaurações serão tremendas. Um tempo onde a humanidade vai viver dias pesados, alvoroços, vai viver momentos difíceis, mas a igreja triunfante vai se levantar nessa terra. A igreja que crê, a igreja gloriosa, a igreja cheia de vida, a igreja que anda por cima das águas, a igreja que vence não por causa da circunstância, mas vence porque está andando, sabe, do lado do Senhor Jesus. E o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus da Bíblia, está entregando uma mensagem para você. Você está na melhor fase da história. Nós estamos no melhor tempo da história, porque está chegando o momento de um grande derramar dos céus. E eu falo isso como profeta. Deus está liberando algo que nem começou ainda. Estamos vendo poucas gotas de uma grande chuva.
de um grande derramar que vai acontecer. Deus não quer ninguém assistindo, Deus quer um povo participando. Deus não quer ninguém só olhando, Deus quer um povo vivenciando. Deus não quer só você contando o que viu, não, Deus quer que você conte o que você vai estar experimentando. Porque Deus quer levantar uma geração, e quando Ele fala que vai fazer algo, Ele fala: eu vou derramar sobre toda a carne, eu vou visitar toda a carne, eu vou me revelar a toda a carne, eu vou fazer coisas grandes para toda a carne. O avivamento não é algo pessoal em um homem, o avivamento não exalta ninguém, o avivamento mostra uma pessoa só, Jesus Cristo, Senhor da glória, e Ele vai ser visto de uma forma poderosa. Mas o Senhor quer contar com você, porque o que Ele está fazendo, Ele está falando: eu estou chamando os meus Elias, eu estou chamando, sabe, as profetisas e os profetas dessa geração, para chamar à existência o que os céus têm para derramar. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero, para nós estarmos já indo para o encerramento, voltando ali naquilo que esse homem leproso, ele estava numa condição onde não só ele estava leproso, doente, mas ele estava debaixo de condenação. E a palavra do Senhor fala que ele chega até Jesus, ele cai de joelhos diante de Jesus, e ele começa a adorar Jesus. Ele começa a mostrar que ele é um leproso. Eu quero falar para você, todos nós temos áreas que precisam ser tocadas pelos céus. Todos nós temos lepra, grande ou pequena. Alguns estão que nem Miriam, corpo todo. Outros têm só uma verruguinha de lepra. Mas todos nós temos áreas que precisam ser tocadas pela graça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que transforma o pecador num novo homem, Ele está aqui, neste lugar. Deus, Ele falava no meu espírito: eu quero transformar pessoas nessa noite. Eu quero transformar áreas, eu quero transformar hábitos, eu quero transformar valores, eu quero transformar atitudes. Porque nós precisamos, como aquele leproso, reconhecer. Ele reconheceu a sua lepra. Ele chegou com consciência do que ele tinha, do que ele falhava, do que ele estava errando, porque o pecado e a lepra, dentro da cultura, era uma coisa só. Amém, queridos? Então ele chegou, e quando ele expôs a sua lepra, ele estava expondo toda a sua natureza pecaminosa. Mas ele estava expondo e falando: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Eu quero falar que o Deus que pode, Ele está aqui. O Deus que pode te trouxe aqui. O Deus que pode está trazendo essa mensagem para você que está nos ouvindo. O Deus que pode está falando para você: se você expor a sua lepra, se você expor o seu pecado, se você expor as áreas que você não tem vencido, se você expor a sua imaturidade, se você expor as suas culpas, se você expor a tua iniquidade, a iniquidade é o pecado recorrente que você não consegue se libertar dele. Se você expor as tuas iniquidades aos pés do Senhor Jesus, Ele tem para você algo especial nessa noite. 5 coisas Ele fez com aquele leproso. Eu quero terminar a mensagem voltando em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Aproximando-se dele um leproso, rogou-lhes de joelho, adorando: se quiseres, pode purificar-me. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Tem detalhes aqui que traz para nós significados. Primeira coisa que Jesus fez quando aquele homem leproso apareceu, diz a palavra que Jesus, profundamente compadecido, se moveu de compaixão. Eu quero falar para você: Deus te ama.
Não importa a tua situação, Deus te ama. Ele quer te transformar, mas Ele te ama. Tem pessoas que não abrem o coração para serem transformados porque acreditam que Deus não os ama. Tem pessoas que não conseguem dar um passo maior, de ter um compromisso maior com Deus, porque não acreditam que Deus os ama. Eu quero falar para você que não importa o que você faça, não importa o que você está fazendo, não importa o quanto você já pecou, não importa o quanto de culpa você carrega, Deus te ama profundamente. Ele te ama profundamente. Primeira verdade que eu aprendi no Evangelho, e eu glorifico a Deus por isso, eu já falei aqui. Eu estava me sentindo culpado, o pior dos culpados, o pior dos pecadores. Eu queria tirar minha vida porque eu estava me sentindo que eu era o problema da família. E o dia que eu estava fazendo uma campanha com os braços quebrados, com as mãos quebradas na igreja, a missionária Sebastiana falou: tem alguém que o Papai do Céu quer fazer uma aliança. Eu não fui porque ela falou que era uma pessoa só. Mas eu senti o toque de Deus. E ela falou: Papai do Céu tocou em você. E vai tocar de novo agora. E quando ela falou aquilo, me queimou da cabeça a planta dos pés. Uma onda de arrepio veio. Daquelas assim, que me chacoalhou. E eu entrei no corredor sozinho. Ninguém foi naquele apelo. Eu entrei no corredor sozinho. Eu não era evangélico. E eu fui, a igreja estava cheia. Eu fui para aquele apelo. E eu fiquei ali uns 10 minutos chorando, que parecia que foi uma eternidade. Mas passava na minha mente como que Deus me ama. Não pedi perdão, não tinha me arrependido, mas estou sendo amado, profundamente amado, profundamente amado. Eu entrei no corredor, eu senti o abraço do papai. E o papai estava falando: não importa se você está sujo, eu te amo. Não importa o que você fez, eu te amo. Não importa se você não se perdoa, eu te amo. Aquilo deu um nó na minha cabeça e no meu coração. E eu quis, não só eu quis, eu saí daquele lugar com um coração de gratidão, para procurar o Deus que me amava daquele jeito. Queridos, eu quero falar para você que a primeira lição que eu tive, eu não pedi perdão, eu não fiz jejum, eu não fiquei fazendo penitência para entender que Deus me amava. Eu tive um toque quando eu estava sujo e pecador. Porque não importa se você é leproso, não importa o tamanho da sua lepra, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. O segundo ponto que Jesus fez aqui, diz a palavra: e ele estendeu a mão e tocou. Ele não só ama, mas ele toca. Ele não ama a distância, gente. Ele não ama de longe. Ele não ama teoricamente. Ele ama tocando. Tocando em quem não podia ser tocado. Tocando em áreas que ninguém queria tocar. Tocando em vazios, em dores, em desprezo, em angústia, em feridas, em abandonos. Ele toca. Ele toca. Eu quero falar para você nessa noite que não só Deus te ama, mas Ele te toca. Ele tem mão, Ele tem braço, Ele te toca. Você nasceu para ter experiências com os céus. Você nasceu não para ver Deus de longe, mas para ver Deus de perto. Não para escutar as notícias de Deus, mas para andar com Ele e vê-lo face a face. Você nasceu para ter experiências com Ele, para sentir o seu amor, para sentir o seu toque, para ouvir Ele falando com você. Deus te ama, Deus te toca. A palavra do Senhor fala que Ele disse: eu quero dividir em 2 pontos. Deus ama, Deus toca e Deus fala. Deus fala com você. Deus fala com os pecadores. Deus fala com os filhos. Deus fala com os leprosos. Deus fala com gente boa. Deus fala com gente ruim. Deus quer falar. Deus quer falar com você, queridos. Eu creio que Deus está falando com você. Tem pessoas que estão escutando essa mensagem que eu tenho certeza que Deus está falando com você. Porque Ele ama, Ele toca, Ele fala. E Ele falou: eu quero. O leproso falou: Senhor, o Senhor pode me curar, pode me purificar, pode me transformar. Se for a tua vontade, se o Senhor quiser, será que é a tua vontade? Eu quero falar para você essa noite
que quando você tem dúvida do que Deus faz ou não, isso te impede de receber. Mas quando você entende que Deus quer, isso te leva a um novo nível de convicção, um novo nível de fé. E eu quero falar para você, Deus quer te abençoar. Deus quer curar. Porque o preço que Ele pagou para levar a enfermidade, as dores, as doenças, foi um alto preço. Por isso eu estou cada dia mais com convicção que Ele quer. Eu não posso só orar, Senhor, se for a tua vontade, Senhor, o Senhor pode, Senhor, se o Senhor quiser. Não, Ele já expressou a vontade dEle. Eu quero curar, eu quero transformar, eu quero purificar. Eu quero pegar o homem que está destruído, tirar ele do monturo, como diz a palavra, do esterco, do lixo, e colocar em trono. Eu quero devolver dignidade. Eu quero trazer uma nova vida. Eu quero restaurar por dentro. Eu quero curar por fora. Esse Deus que quer, Ele já expressou a vontade dEle. E eu estou falando para você, se você tinha dúvida, se você achava que não era com você, que podia ser qualquer um menos você, eu quero te dar uma boa nova, uma boa notícia. Ele quer com você. Ele quer com você. Uma vontade concentrada, intencional, olhando para você, Ele fala, eu quero te curar, eu quero te transformar, eu quero com você, eu quero. Quando não acontece, o problema está com a gente, não com Deus. Porque Ele sempre quer. Amém, queridos? Quarto ponto, fala que Ele disse, fica limpo. Ele não só quer, mas Ele faz o que quer. Ele não só quer, mas Ele faz o que quer. Vai chegar uma hora que vai ser uma igreja que não vai viver com depressão. Uma igreja que não vai estar debaixo de opressão maligna, de obras de feitiçaria. Não vai ser uma igreja atormentada, não vai ser uma igreja que fica à noite sem dormir, não vai ser uma igreja triste, não vai ser uma igreja doente. Porque o que o Senhor quer, Ele faz. E Ele quer fazer. E eu quero apresentar para você um Deus que quer e um Deus que faz. Um Deus que quer, um Deus que faz. Vai chegar um tempo onde o padrão vai ser todos, a maioria sendo curado, e quem não for curado vai ser uma exceção. Hoje é uma exceção, a gente vê milagres, vai chegar um ponto que a exceção vai ser o não milagre, porque os milagres vão acontecer, não só milagres de doenças, de enfermidade, mas o milagre de socorro, o milagre de amor, o milagre de salvação, o milagre de transformação, vai ser liberado em abundância, porque o Deus que quer, é o Deus que faz. Fica limpo, seja transformado, seja curado. E a palavra fala que imediatamente, no mesmo instante, instantaneamente, desapareceu a lepra, ele ficou transformado, limpo, curado, restaurado, para a glória do Senhor. A última coisa que eu quero falar para você, o Deus que quer é o Deus que faz. E Ele faz quando? Imediatamente. Instantaneamente, no mesmo momento. O Deus que faz é o Deus que quer, e quer fazer aqui e agora. Escuta, Deus quer fazer aqui e agora. Se você estiver adorando Ele, se prostrando diante dEle, se rasgando diante dEle, Ele quer fazer aqui e agora. É o Deus que ama, é o Deus que toca, é o Deus que fala, é o Deus que quer, é o Deus que transforma, que cura, que liberta, aqui e agora. Meu Deus, que boa notícia é essa? Para quem? Para pecadores, como eu, como você. Porque às vezes a gente fala assim, não, alguém muito santo, alguém com muita fé, esse pode receber. Mas não, um leproso, ele fez isso exatamente com um leproso. E eu quero falar para você, tem milagres aqui agora, tem respostas aqui agora, tem curas aqui agora, tem transformações aqui agora. Tem, sabe, às vezes hoje pode ser o teu momento.
Aquele leproso, ele veio até Jesus porque ele entendeu que era o seu momento. Será que alguém entende que agora é o seu momento? Porque muitas vezes não acontece porque você não faz o movimento do seu momento. Você não dá abertura para aquilo que Deus quer fazer. Você não se alinha com aquilo que Ele está fazendo. Muitas vezes nosso comodismo, nosso deixar para amanhã, nossa procrastinação, faz com que vai empurrando com a barriga, né? Assim o pessoal fala. Se você declarar é aqui e agora, eu serei um novo homem e vou ter uma nova história, vai ser hoje. Vai ser hoje a linha divisória de uma nova vida. Eu não estou falando isso porque eu quero que você fique empolgado, não. Estou falando isso porque eu creio, como profeta de Deus, que tem pessoas aqui que vão ter um antes e um depois desse dia. E eu quero que, se você crê nisso, eu quero que todo mundo se coloque em pé, mas eu quero que aqueles que creem, se colocar em pé para nós já irmos finalizando. Eu quero que você agora feche os teus olhos. Se você acredita que hoje pode ser, que hoje é uma linha divisória na sua história, que você vai entrar num relacionamento de adoração, de sinceridade, e você vai falar: Senhor Jesus, eu não tiro os olhos do Senhor enquanto não for transformado. Eu quero só aqueles que querem que a sua história seja mudada hoje, que venham aqui à frente. Você que quer que a tua história seja mudada, se você quer que alguma lepra seja tirada, se você está querendo se expor diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso ser um homem diferente, uma mulher diferente, eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Não perca tempo não. Quero chamar os intercessores, os pastores que estiverem aqui, para vir aqui nos ajudar, por favor. Vai ser um tempo, oh meu Deus, um tempo de milagres. Independente da imposição de mãos, independente da oração, vai ser um tempo de milagres, meu Deus. Eu vejo um fogo aqui na frente, gente. Quem quiser vai receber. Quem crê já está recebendo. Eu vejo muito fogo aqui na frente. Um fogo de quase 2 metros, pegando uma largura aqui do local do apelo. Porque é um desafio onde você vem e Deus entra com o sobrenatural. Você faz a tua parte naturalmente, do jeito que você pode, como aquele leproso, e o sobrenatural de Deus vai estar liberado para você. Tem pessoas que estão carregando um jugo tão pesado. Eu quero falar para você: o jugo vai ser quebrado hoje. Tem pessoas que ainda estão, doentes. Deus vai curar alguém do pâncreas, de diabetes. Deus vai curar alguém de diabetes aqui, queridos. Oh meu Deus, obrigado. Se você tinha problema de diabetes, eu quero que na hora que o intercessor for orar com você, você fale: põe a mão no meu pâncreas, declare um pâncreas novo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Antes de nós estarmos impondo as mãos, eu quero orar por toda a equipe que veio aqui para frente. Pai, eu peço que o sobrenatural venha. Que esse fogo, Deus, meu Deus. Espírito Santo, o Senhor está trazendo a verdade e o momento onde Jesus está sendo real na tua pessoa. Jesus vai ser visto na tua pessoa. Jesus vai ser revelado no teu toque. Jesus vai ser revelado na tua transformação. Amado Espírito Santo, toca cada vida que está aqui. Meu Deus, eu sinto já ondas de poder nesse lugar. Ondas de poder nesse lugar, Pai. Tem pessoas, ó Pai, que vão sair diferentes. Tem pessoas, ó Pai, que nunca mais vão querer fazer o que faziam, ou vão querer fazer o que não faziam, porque estão sendo tocados agora e tocadas agora de uma forma sobrenatural. Pai, no nome poderoso de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos adorar o Senhor e nós vamos estar impondo as mãos, orando com cada vida que veio aqui.